Somos acadêmicos do Centro Universitário UNINTA e agora vamos apresentar a vocês o 8º Seminário Interdisciplinar, cujo tema é Educação e Ética, tendo como temática a inclusão do surdo na sociedade contemporânea globalizada. A nossa equipe é formada por mim, Mainara Castro, Madilson Castro e Cindy Silva. Mediante a nossa pesquisa, podemos observar a dificuldade da inclusão do surdo no mercado de trabalho. E segundo os dados do governo federal, existem 10 milhões de pessoas com deficiências auditivas, sendo 20% totalmente surdas. Mas o grande número parece não ser o suficiente para mudar a realidade que existe em nosso país. Algumas empresas não têm essa preocupação de oferecer trabalhos para os surdos. Para acabar com essa barreira que separa as pessoas surdas, foi criada a linguagem de sinais, chamada de Libras. A lei de número 10.436 tornou a língua brasileira de sinais a segunda linguagem oficial do nosso país. Além disso, os órgãos públicos e empresas vinculadas com o governo têm por obrigação de ajudar na inclusão dos surdos e na popularização das Libras. Mesmo sendo a segunda língua oficial do nosso país, ainda existe alguns brasileiros que não conhecem as Libras. É difícil encontrar em algumas empresas, no seu quadro de funcionários, pessoas com deficiências auditivas. Além disso, não existe também das empresas a preocupação de ensinar os outros funcionários a Libras. Porque se um surdo for nessa empresa, provavelmente ele não será atendido por falta de conhecimentos desses profissionais. São poucos os empresários que dão abertura para os surdos em suas equipes. Alguns pequenos ajustes precisam ser feitos na empresa, como adaptação de alarmes, a melhoria de formas de comunicação sonora, além disso, o conhecimento de Libras entre alguns profissionais, como eu já havia falado. Boa tarde. Como nós falamos em incluir pessoas surdas em uma sociedade contemporânea globalizada, nós não podemos de maneira nenhuma deixar de enfatizar as problemáticas que essas pessoas enfrentam e também em se incluir em um meio que está inserido dentro da sociedade a qual estamos falando, que é a sociedade globalizada. Qual é o mercado de trabalho. Nós sabemos que em pleno século XXI ainda existem pessoas surdas que são marginalizadas e excluídas desse meio. Por mais que existem leis que dizem que uma empresa com 100 funcionários, 3% dessas vagas devem ser destinadas à contratação de pessoas com deficiências. Os concursos públicos devem ter vagas exclusivas para essas pessoas serem efetivadas igualmente às pessoas ditas normais em um cargo público. Isso tudo se dá mediante as leis de cotas que disponibilizam a essas pessoas tal benefício. Mas a problemática da não inclusão dessas pessoas não começa de maneira nenhuma no momento em que elas querem ser incluídas no mercado de trabalho. Tudo isso começa na sua educação lá no início, na sua alfabetização. Nós sabemos que de maneira não generalizada, em nosso país, existem instituições que não disponibilizam de profissionais capacitados que venham fazer a alfabetização dessas pessoas na sua primeira língua, que é a língua de sinais, a língua brasileira de sinais, Libras. E citando as leis de cotas, que é a Lei 8.213, que foi criada em 24 de julho de 1991, as mesmas determinam a contratação dessas pessoas, por mais que isso seja um benefício para ajudar a inclusão. Percebemos na pesquisa que os empresários contratam as pessoas com deficiência por obrigação da lei, não pela capacitação dessas pessoas. E podemos perceber também que as mesmas são colocadas em funções que não se tem a possibilidade de crescimento profissional. E o ambiente onde elas trabalham não possui estrutura para ajudá-los a desenvolver a sua atividade laborativa da melhor maneira possível. No caso da pessoa surda, o seu problema em ser incluído dentro deste meio, além do preconceito, é a dificuldade na comunicação com as demais pessoas, sendo que, de uma maneira, mais uma vez, não generalizada, temos
visto que as empresas, ao contratar essas pessoas surdas, não disponibilizam profissionais intérpretes de Libras para que auxiliem essas pessoas na comunicação com as pessoas que com ele trabalham naquele ambiente. Sendo assim, não se tem por parte das empresas, vista na pesquisa, uma preocupação com a inclusão dos surdos no ambiente de trabalho. Muito obrigado. Boa tarde. Como foi exposto anteriormente pelos colegas, pode-se concluir que a inclusão do surdo na sociedade contemporânea globalizada precisa ser revista, visto que se fala muito sobre igualdade para todos, mas o surdo ou qualquer outro deficiente precisa ser aceito no mercado de trabalho, e isso não de forma teórica, mas de forma prática. Hoje no Brasil já são mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva, segundo dados do governo federal, e esse número equivale a 5% da população brasileira. Acreditamos que seja esse um dos motivos que se faz exclusão de oportunidades no mercado de trabalho para essas pessoas. Por exemplo, ainda é pouco o número de empresários que contratam pessoas surdas para suas empresas, porque os mesmos terão que fazer adaptações, terão que fazer contratações, terão que dar treinamento para as pessoas que trabalham nessa empresa, e eles não querem ir por esse caminho. Então, mediante a tudo isso, é muito mais fácil contratar uma pessoa dito normal do que contratar um surdo, que para eles provavelmente não vai se destacar tanto quanto uma pessoa dito normal. Então, é importante frisar a importância, a relevância dessa temática, que é a inclusão do surdo no mercado de trabalho. A inclusão ela não deve ser um tabu, a inclusão ela precisa ser abraçada por todos. O desafio ele é muito grande, mas se faz necessário abraçar esta causa, se faz necessário falar sobre esse assunto. A inclusão ela deve ser vista de forma especial por todos, para que realmente a inclusão seja aceita na sociedade. Então, mediante a tudo isso, muitas conquistas ainda estão por vir, né, para que o surdo seja aceito. Acreditamos que isso é possível. Este foi mais um trabalho realizado pela nossa equipe, né? Mediante esta pesquisa, fica aqui o final da nossa apresentação, Seminário Interdisciplinar 8. Obrigada a todos.